essa semana qual foi o tema, né? Vocês estão todos conseguindo me ouvir? Aí eu já comecei falando, tá tudo certo? Vocês já estavam aí? Manda um joinha no chat, só para eu ver que tá todo mundo presente. Vamos lá, então. Então, qual foi o tema dessa semana? A gente já fez até agora, né? A gente já fez partida direta, já fez alguns tipos de partidas indiretas. E aí, essa semana, a gente olhou não só para a partida, mas olhou para a parada, né? Porque aí na parada a gente também vai ter um problema com os motores, porque quando a gente para, a gente deixa de mandar energia para o motor, mas nem sempre o motor tipo para na mesma hora, porque às vezes ele está girando e continua por inércia, e aí a gente tem que pensar então um jeito de frear o motor, de fazer o motor realmente parar na hora que a gente quer, frear de uma forma forçada. E aí essa frenagem, ela pode ser usada tanto para realmente desligar o motor, quanto você manter o motor em funcionamento, frear e depois continuar, né? No caso dessa semana, a gente usou essa frenagem para desligar o motor. Então, a gente colocou a frenagem na opção de desligar o motor. E aí, quando a gente aperta a botoeira desliga, ao invés de ele desligar direto, ele faz a frenagem. E aí, isso garante o quê para a gente? Garante que o motor vai parar bem mais rápido. Porque se a gente simplesmente desliga, a gente tira a energia do motor, mas ele continua girando lá por inércia. Então, essa frenagem, ela garante que o motor vai parar mais rápido. E como é que a gente freia um motor? Um freio mecânico, dá para imaginar, né? Tipo, tem uma roda girando. Aí, um freio mecânico, um freio de uma bicicleta, né? Uma coisinha que vai e causa um atrito ali na roda, imprensa a roda, e aí faz a roda parar, né? Então, o freio mecânico dá para imaginar mais ou menos como é que se faz, né? Você bota alguma coisa para aumentar o atrito, ou às vezes bota alguma mola, alguma coisa para fazer o motor parar. E como é que a gente faz um freio elétrico? Como é que seria isso? Então, no motor, como é que a gente faz o motor girar? A gente coloca energia nas bobinas e aí essas bobinas elas vão gerar um campo magnético girante que vai fazer o rotor tentar se alinhar com esse campo magnético e aí é por isso que o motor gira, né? É como se a gente criasse ímãs que vão girando, não são os ímãs que vão girando, né? Mas o campo magnético vai girando por conta da corrente alternada e aí o rotor fica tentando se alinhar com esse campo e aí ele fica girando. O que é que aconteceria se esse campo ele fosse parado, ao invés de ser um campo magnético girante? O rotor ia tentar se alinhar, ia conseguir se alinhar e ia ficar parado, né? Então é um freio eletromagnético, né? Porque o que é que a gente faz? A gente vai injetar no motor corrente contínua. Então, a gente está injetando corrente alternada nele, e é essa corrente alternada que faz o motor girar, porque ela fica alternando. Se a gente injetar no motor corrente contínua, ele vai criar um campo permanente, no sentido só. E aí, esse campo permanente vai fazer o rotor parar, certo? Então, essa é a estratégia, e é a mesma estratégia que a gente usa agora, né? Nesse tipo de partida que a gente está fazendo com os contactores, que vocês estão aprendendo a lógica, é o mesmo tipo de estratégia que a gente usa também no inversor de frequência, que é o último equipamento que a gente vai analisar até o final do ano. Tá? Então, eu vou apresentar minha tela para vocês. E aí, esse é então o circuito dessa semana. Então, como é esse circuito? É uma partida direta normal. Só que a gente tem aqui um desvio, que quando a gente for desligar o motor, a gente vai fazer passar pelo motor uma corrente contínua. E aqui a gente a gente usou um transformador e uma ponte retificadora para poder gerar essa corrente contínua. Eu precisava desse formato para gerar essa corrente contínua? Não, eu podia usar aqui uma fonte de corrente contínua, tá? Aqui foi um jeito de fazer. Você podia usar uma outra fonte de corrente contínua. Eu podia pegar aqui
eu nem sei se aqui tem fase neutra. Pronto, tem. Isso aqui é fase neutra de corrente contínua. Então, ao invés de usar isso aqui, usar um transformador e usar a ponte retificadora, eu podia ter colocado simplesmente aqui fase neutro, não colocava nenhum desses dois equipamentos, e aí ligava essa corrente contínua aqui, direto na contactora K3. Aqui nessa contactora K3. Então, eu vou ligar um dos polos da corrente contínua em 2 contatos e o outro polo no terceiro contato, tá? Então, eu estou dizendo isso para vocês por quê? Porque o que eu quero dizer é que não é tão importante que vocês saibam o funcionamento de uma ponte retificadora. O importante é que vocês saibam que a ponte retificadora vai entrar corrente alternada e vai sair corrente contínua. É uma ponte feita de diodos, vocês já devem ter estudado um pouco isso lá em eletrônica, mas aqui a gente não vai estar tão interessado na construção dessa ponte retificadora. Do mesmo jeito que eu usei essa construção aqui, eu podia ter usado uma fonte de corrente contínua diretamente, tá? Não é o nosso interesse. Qual é o nosso interesse, então, em acionamentos elétricos? O nosso interesse é a lógica. É o que é que a gente vai fazer para acionar essa corrente contínua. Eu não me importo muito de onde ela vem, mas eu quero saber quando é que eu vou ligar K3 e não K1. Então, como é que vai acontecer? Esse motor, a gente vai apertar a botoeira liga, e aí, quando eu for desligar ele, eu quero frear o motor antes de desligar. Então, eu vou frear de forma eletromagnética. Então, significa que na simulação a gente não vê isso acontecendo, né? Porque na simulação, quando você desliga, o motor para na mesma hora, porque é uma simulação, é uma coisa simplificada. Na prática, quando você desliga o motor, se você simplesmente corta a energia dele, ele vai continuar girando ali, porque ele está por inércia. E aí, quando a gente coloca esse freio, na hora que você desliga, na mesma hora você injeta corrente contínua, e aí ele vai parar muito mais rápido do que se você simplesmente tirasse a energia dele. Então, essa é a função dessa partida dessa semana. E aí, como é que funciona? Quando eu energizar a botoeira liga, eu vou fazer uma partida direta normal. Energizei aqui o disjuntor. Vou fazer uma partida direta normal, acionando o K1, que é essa bobina aqui. K1. E aí, eu vou colocar essas outras 2 contactoras aqui no caminho da corrente contínua como intertravamento de K1. Certo? Por quê? Porque eu não quero que fique passando energia por aqui enquanto eu estou com o motor funcionando. Então, aperta a botoeira liga, tem um contato de selo de K1, o motor está girando, normal. E aí, quando eu apertar a botoeira desliga, agora é que eu vou acionar esse caminho alternativo. Então, eu vou acionar K2 e K3, que são essas 2 contactoras que estão fornecendo corrente contínua para o motor. Eu podia aqui, gente, não ter colocado, por exemplo, o K2, ter colocado só o K3, certo? Tipo, ter colocado um fio aqui no lugar do K2, e aí estaria fornecendo energia direto para o transformador e para a ponte retificadora, só que não, essa energia não estaria indo para o motor, então ela não estaria sendo gasta, entre aspas. Só que o que é que acontece? O transformador, ele tem perdas internas. Então, por isso que a gente coloca uma outra contactora, pode colocar aqui depois, ou pode colocar até antes, acho que antes fica até melhor, para, tipo, não ter energia chegando nesse transformador, entendeu? O secundário dele aqui está desligado, então não vai ter energia chegando nesse transformador e a gente economiza as perdas do transformador. Então, K2 e K3 vão ligar ao mesmo tempo, e eu vou precisar de contato de intertravamento de novo. Então, como é que isso vai funcionar? Eu vou ter um temporizador que ele vai servir para esse tempo de frenagem. Então, o que é que vai acontecer? Quando eu apertar o botão desliga, eu vou querer frear o motor e depois eu quero tirar ele da energia, porque eu não quero que fique freando, entendeu? Ele já está parado. Para que eu vou estar injetando corrente contínua ali no motor para manter ele parado se ele já está parado, entendeu? Então, esse temporizador, ele vai servir para isso. Depois que eu freiei o motor, ele sai de cena.
e aí desliga tudo. Então, vamos apertar a botoeira desliga. Dessa vez, a botoeira desliga, eu usei ela com dois contatos. Ó. Tem um contato normalmente fechado, que é o que normalmente a gente usa para a botoeira desliga, mas tem um outro contato que é normalmente aberto. Então, tem um 1112 e um 1314. Geralmente, esses contatos têm números diferentes, mas já já a gente renumera eles. Então, vou apertar a botoeira desliga, energizei o temporizador e as bobinas K2 e K3. E aí, quando esse temporizador abriu aqui, e aí desenergizou as bobinas e abriu o circuito todo. Pronto, só isso. Só que isso aqui, então, era o conteúdo em si da semana, né? Que era vocês saberem isso. O que é que vocês precisavam absorver de conceito dessa semana? Que num motor de indução trifásico, se eu injetar corrente contínua nele, ele freia. Quanto a essa corrente contínua? Geralmente, 20% da corrente que ele absorve. Então, por isso que a gente bota o transformador, para a gente baixar um pouquinho essa tensão e aí colocar uma corrente baixinha aqui no motor, já que ele não precisa dessa corrente toda, a gente não vai colocar ela toda aqui no motor para frear. Então, colocando 20% da corrente nominal dele, ele já vai frear. E aí, por que é importante esse freio eletromagnético? Porque às vezes você quer parar o motor com precisão. Você não quer simplesmente desligar o motor e esperar que ele pare sozinho. Imagina o motor de uma serra, né? De uma serraria. É uma coisa ali perigosa, né? Você não quer. Imagina se tem alguma coisa tipo que você não quer cortar, e aí ela está indo no caminho da serra, você vai e desliga o motor, só que a serra continua girando ainda por um tempo. E aí ela pode, né? Você precisa de um freio para esse tipo de motor. Em geral, esses motores de corte, assim, serra, furadeira industrial também, essas coisas você precisa de um freio, porque são coisas muito sensíveis, assim, você não quer passar do ponto. Então, muitas dessas coisas a gente precisa de um freio, e esse é o jeito de fazer um freio elétrico. Só que, tipo, esse diagrama aqui, eu já sei que vocês sabem fazer, né? A gente já vem há 6 semanas aí. Toda semana vocês fizeram um diagrama desses, então eu acho que vocês já sabem fazer o diagrama elétrico de partida. Então, eu aproveitei essa semana, já que a gente tinha um conteúdo novo de conceito, mas a prática, vocês já estavam escolados, né? Vocês já sabiam fazer, para a gente ver um lado diferente da prática, que seria o lado de montar o quadro. Então, como aqui a gente não pode montar o quadro com a coisa à distância, eu pedi para vocês desenharem o quadro. E aí, o desenho do quadro exige o mesmo conhecimento, o mesmo tipo de habilidade que exigiria para você montar, de fato, o quadro. Assim, só a habilidade manual mesmo de descascar fio é que não vai ter. Está sendo gravada assim, Adiel. E aí, como é que vocês vão montar esse quadro? Para facilitar para vocês também, não precisa ser no computador, não, tá? Então, teve um aluno que me entregou já, que ele fez, inclusive, no AutoCAD, ficou ótimo. Foi Francisco. E aí, ele desenhou os componentes no AutoCAD e tal, e fez os fios, ficou bem organizado, ficou muito bom. Só que, tipo, vocês não precisam fazer no computador. Eu vou mostrar para vocês como eu faria, tipo, aqui no PowerPoint, que aí também fica mais fácil para eu mostrar para vocês no PowerPoint. Então, eu criei esse desenho aqui para ser uma contactora. Isso aqui seria K1, certo? E aí, eu posso copiar esse desenho, né? Para criar aqui, por exemplo, K2 e K3. Aí eu posso diminuir um pouquinho a escala de cada um.
Tirar aqui o texto do caminho. Esse desenho aqui deu um pouquinho de trabalho para fazer, porque é com as formas do PowerPoint, né? A gente vai no mouse do jeito que dá. Isso aqui, à mão, é muito mais fácil, né? Um retângulo com vários tracinhos aí. Então, vamos lá. Tem um K1, K2 e K3. K2, na verdade, é bifásico, então não precisa das 3 fases para K2. Então, vou apagar aqui em K2 o 5L3 e o 6T3. Aqui eu coloquei essa nomenclatura do L e do T, porque é uma nomenclatura bem comum. Mas vocês podem usar a nomenclatura igual está aqui no CADSIMU. Como é a nomenclatura do CADSIMU? Os contatos de força: 1, 2, 3, 4, 5, 6. E os contatos de comando, naquele estilo: 11, 12, 23 e 24, por aí vai. Então, vocês podem usar do mesmo jeito do CADSIMU. Eu acho que fica mais fácil, até para vocês traduzirem. Porque aí vocês vão traduzir agora do esquema elétrico para o quadro de energia. Então, acho que fica mais fácil até vocês usarem o mesmo. Ou vocês podem pegar imagens da internet até. Vocês podem pegar uma imagem já pronta e simplesmente ligar os fios. Desde que a imagem tenha a numeração dos contatos, né? Para ficar mais fácil. E se vocês forem fazer no computador, lembrando que é até mais fácil fazer no papel. Então, coloquei aqui. Pronto, deixar K2 assim, só com 1, 2, 3, 4, porque K2 só precisa ser bifásico. E aí, por último, aqui K3. Então, imagine que isso aqui é meu quadro elétrico. Nessa trilha aqui, eu teria as minhas contactoras. Na trilha de baixo, geralmente a gente bota uma borneira. Então, como é a borneira? Vou tentar desenhar aqui para vocês. O símbolo dela, a gente simboliza como se fosse um retângulo com vários tracinhos. E aí, cada tracinho seria um contato. Então, isso aqui nada mais é do que um barramento. Na prática, vou até mostrar uma imagem para vocês. Ó, isso aqui é um barramento de um contato só, né? Esse contato todo é metálico. Vamos tentar pegar um de vários contatos. Esse aqui é uma borneira de vários contatos. Esse aqui também. Então, cada coisinha desse é um contato. E aí, para que serve isso? Porque aí os fios que estão entrando, a gente coloca eles de um lado e puxa eles do outro para dentro do quadro. Então, você não tem que ter um fio contínuo que vem do motor até dentro do quadro, entendeu? Os fios que vêm da parte externa, eles entram dentro do quadro através da borneira. Vou mostrar aqui no quadro para vocês. Ó, esse aqui é outro exemplo de borneira. Nesse caso aqui, ela ficou do cantinho na lateral do quadro. E aqui tem os disjuntores. Os dispositivos do quadro, a gente sempre encaixa eles em trilhos, para eles ficarem todos alinhadinhos, assim.
Então, nesse quadro, vocês podem fazer, por exemplo, como se ele tivesse 3 trilhos ou 4 trilhos, tanto faz. Então, vamos lá. Então, desenhar a borneira. Para simbolizar a borneira, a gente pode colocar uma coisa assim, ó. E aí, cada retângulozinho desse vai ser um contato dessa borneira. Geralmente, a gente pega um barramento com mais contatos do que a gente precisa, porque é barato e se precisar de mais, é melhor sobrar do que faltar. Se você precisar instalar outras coisas, passar outras coisas para dentro do quadro, é melhor você ter contato sobrando. Então, eu vou colocar aqui com vários. E aí, o que é que vai passar para dentro do quadro? O seu motor, ele está fora do quadro, tá? Então, você não precisa desenhar o motor, necessariamente. Você pode desenhar ele aqui embaixo, mas você não precisa. E aí, o que é que vai passar para dentro? Vai passar as 3 fases, lógico. Então, vai passar aqui. Você pode chamar L1, L2, L3, RST, como você quiser. Como você estiver mais acostumado. Então, vou chamar aqui de RST. RST para as 3 fases. Aqui no CAD-SIMUL, a gente chama de L1, L2, L3, tá? Então, vocês podem chamar de L1, L2, L3 também. O que mais que tem aqui, que está entrando no quadro? O fio neutro e o contorno de proteção, o terra. Então, a gente vai precisar aqui também do neutro e da proteção. Contorno de proteção vai ser difícil encaixar ele aqui. Tem 2 letras. Vou diminuir um pouquinho a fonte para ele ficar o tamanho mais fácil. Então, isso é o que está vindo da parte externa do quadro. Então, as 3 fases estão vindo na parte externa, e aí depois vão sair aqui para o motor, né? Tudo vai sair para o motor, e o contorno de proteção também. Só que, nessa semana, eu fiz uma outra facilidade para vocês, que eu falei que vocês não precisam ligar os fios de força, vocês só precisam ligar os fios de comando. Porque com os fios de comando vocês já aprendem como é a ligação de um quadro, e aí, realmente, colocar os fios de forças aqui só ia complicar a atividade, então já vi que teve gente que teve dificuldade nessa atividade, então, só os fios de força. Então, o que é que a gente vai precisar para os fios de força? Só os fios de comando. Então, o que é que a gente vai precisar para os fios de comando? A gente vai precisar desses 2 fusíveis aqui, e aí a gente vai precisar
puxar dois condutores, que é o L3 e o neutro. Além disso, o condutor de proteção, vocês sempre têm que aterrar também o quadro. Então, eu vou inserir aqui uma formazinha assim. Um círculo. E aí eu vou colocar como se fosse um parafuso. Então, colocar esse símbolozinho aqui, como se fosse um parafuso. Então, simbolizando que tem um parafuso aqui no quadro. E aí, nesse parafuso, eu vou prender o condutor de proteção. Então, agora eu estou aterrando. Ai, gente, realmente façam na mão, porque fazer no PowerPoint é horrível, a gente não consegue alinhar direito as coisas. Vai na setinha mesmo. Então, aqui eu tenho um fio simbolizando o condutor de proteção. Vou colocar a cor verde nele, só para ficar parecido com o que a gente está usando lá no CAD-SIMUL. Pode aumentar um pouquinho a espessura também, para ficar mais fácil de ver. Pronto. Então, liguei o condutor de proteção nesse parafuso, aterrei o quadro. O que mais que a gente precisa? A gente precisa de uma fase e do neutro para fazer o meu circuito de comando, né? E as outras fases, a gente vai ligar? Não. Por quê? Porque a gente não está ligando o motor agora. Se a gente fosse ligar, a gente ia puxar as três fases, ia passar por esse disjuntor, aí ia passar pelos contatos de força da contactora e depois voltava para a borneira, porque aí da borneira ia para o motor, entendeu? Mas a gente não está fazendo o circuito de força, vamos fazer só o circuito de comando. Então, o circuito de comando a gente vai puxar L3 e vai puxar o neutro e vai passar por dois fusíveis. Então, a gente tem que criar também esses dois fusíveis. Vamos de novo em inserir. Eu não existe que o desenho esteja em escala, então vocês podem fazer, por exemplo, a contactora bem grandona e os fusíveis bem pequenininhos para ficar mais fácil de ver. Enfim. Geralmente, num quadro, tá lá nos vídeos que eu coloquei para vocês também, a gente coloca os equipamentos de proteção em cima. É meio que uma convenção isso, porque se tiver alguma coisa, se cair água, alguma coisa, cai nos equipamentos de proteção, eles abrem logo e você não danifica as outras coisas. Então, eu vou criar aqui uma imagem que vai simbolizar os meus dois fusíveis. Então, é simplesmente um quadradinho, a entrada vai ser por cima e a saída por baixo. E aí eu vou colocar o nome, então. F1 para o primeiro. Eu coloquei assim subscrito, mas vocês podem botar normal. E F2 para o segundo. Então, criei essa imagem do fusível. Eu estou criando, gente, mas vocês podem também pegar uma imagem na internet. O importante aqui é que vocês aprendam como ligar os fios, tá? Então, vamos voltar para a nossa cola, que é o nosso diagrama elétrico sempre. Então, eu vou puxar de L3 para o terceiro contato, enfim, para esses contatos aqui desse fusível. Aqui eu chamei de F1 só, porque é um fusível, como se fosse um fusível bifásico, tá? Então, aqui eu estou chamando de 2. E aí eu tenho que botar, então, a numeração dos contatos também, para eu não me perder, né?
Então, vou colocar outra caixa de texto. E aí, eu vou colocar o 1 aqui em cima. E o 2 embaixo. Então, aqui eu tenho contato 1 do fusível 1, contato 2 do fusível 1. Aí, agora, contato 1 do 2, contato 2 do 2. Coloquei o contato 2 aqui. E aí, finalmente, eu vou puxar os fios. Então, não sei se PowerPoint foi o melhor software de desenho que eu escolhi para fazer, não, mas vamos lá. Estamos com ele. Vamos continuar. Colocar esse fio aqui. E aí, esse fio vai ser um neutro. Nossa, que difícil fazer esse fio pequenininho. Pronto, agora foi. Então, eu tenho um fio que está vindo aqui da borneira, lá embaixo, do contato do neutro, está subindo e está passando para o fusível 1. E aí, eu tenho que ter um outro fio que vem de uma das fases, passando para o fusível 2. Então, vou copiar esse aqui. E vou puxar ele da fase T. Tá? Então, vou descer aqui, só para ficar claro que é outro fio. Nossa, ele não fica do jeito que eu quero, mas vai dar certo. E aí a gente pode mudar a cor desse fio também, se quiser, mas vou deixar dessa cor mesmo. Pronto, aqui eu tenho então outro fio entrando no fusível 2. Então, aqui, ó, eu tenho o neutro e a fase, certo? Cada um tá entrando em um fusível. Aí vamos para a nossa cola, que é o diagrama elétrico. Entrei no fusível agora. Agora eu tenho que sair. O neutro vai sair. Vamos ligar logo o neutro, que é o. E vai entrar em todas as bobinas em A2. Ó.
O mesmo fio neutro vai entrar em todas as bobinas em A2. Então, além dessas 3 contactoras, eu preciso também de um temporizador, né? Então, eu vou criar um desenho aqui. Vai ser praticamente igual, assim, em formato. Vai ser muito parecido com a contactora. Vou chamar ele de KT. Aí, o que é que o temporizador tem? Ele tem uma bobina e ele tem 3 contatos, lembra? Um comum, e aí um vai estar normalmente fechado e o outro vai estar normalmente aberto. No nosso caso aqui, o 55 é o comum, o 56 normalmente fechado, o 58 normalmente aberto. Mas vocês podem usar qualquer tipo. Então, vocês podem simplesmente botar aquele 15, 16, 17, 18, né? Vocês podem usar qualquer tipo. Então, eu vou colocar aqui 55. E no nosso caso, tem o 56. Aqui não tem. Tem um outro contato aqui, vou colocar ele, 58 ou 57, só que esse aí a gente não vai usar. Então, vou colocar, mas ele vai ficar desconectado. Pronto, isso aqui é um temporizador. Então, vou afastar um pouquinho essa contactora para cá. É bom. Aqui no PowerPoint a gente pode mexer nas configurações de página para aumentar um pouquinho a página, porque a gente vai precisar de espaço para os fios passarem, né? Então, os fios vão ter que passar aqui nesses cantinhos entre uma contactora e outra. Então, vamos lá. Primeiro fio vai ter que vir do neutro. Esse fio que está vindo no neutro está entrando no fusível F1. Então, de preferência, colocar o fio neutro com uma cor diferente. Vou deixar ele em azul, que é o que está lá. E aí, vou deixar o da fase em vermelho. Que aí fica um pouquinho mais fácil da gente... Pronto. Então, azul, como está lá no diagrama, e a fase está vermelha. Colocar mais uma forma, fio. E aí é um fio que está vindo aqui. E ele vai passar aqui em A2 de todos os dispositivos. Então, ele pode vir, dependendo da forma como você construir o seu quadro, geralmente você bota trilhos para passar esse fio. E aí, esses trilhos, eles podem estar na lateral só. Pode ter um trilho no meio, mas pode ter trilhos só na lateral. Então, se você pensar que o seu quadro tem um trilho só na lateral, sempre que você for descer fio de um andar para o outro, de um trilho e trilho, né? Tem os trilhos de encaixe de dispositivos, então tem os trilhos onde a gente encaixa as contactoras, os fusíveis, os dispositivos, e tem os trilhos de passagem. E aí, imaginando que os seus trilhos de passagem estão só aqui do lado, a gente vai passar aqui os fios pela lateral. Afastar cá um para dar um espacinho. E aí, vamos puxar esse fio do neutro, então. Puxei aqui. Pronto. E aí, esse fio, ele vai entrar
em A2 de K1, em A2 de K2, em A2 de K3 e no A2 de KT. Então, em cada contactor, a gente vai ter que desenhar um fio aqui. Como dessa vez não é um simulador, a gente pode puxar um fio contínuo, que assim a gente vai saber que os fios estão todos conectados, né? Então, lá no simulador, lembra que a gente tem que puxar toda a vida e soltar no lugar certo. Mas aqui a gente pode, é só um desenho. Então, puxa um fio até o final e desce em cada contactora. No A2 de cada contactora. Esse aqui tá meio torto. Ai, droga. Vou apagar esse aqui que ficou torto. Pronto. Pronto, então essa ligação aqui, qual foi essa ligação que a gente fez agora? Esse fio que está saindo do 2 de F1 e está entrando no A2 de todas as contactoras e do temporizador. É esse fio aqui. Esse fio neutro. E aí a gente vai usar o mesmo raciocínio para ir ligando os outros fios. Então, esse outro fio da fase, ele está saindo aqui e está indo para um contato auxiliar do disjuntor. Então, vocês vão ter que botar o disjuntor aqui também. Como nessa trilha aqui não cabe mais, o disjuntor na verdade é em cima, né? Então, o disjuntor pode colocar em cima. E aí pode fazer um desenho parecido para todos os dispositivos, gente. É tudo forma geométrica e nome do dispositivo e nome do contato. Então, aqui eu vou chamar de DJ, o Q, né? Como a gente tem chamado lá. E aí o disjuntor, ele tem 3 contatos de força. Não tem bobina, né? O disjuntor não tem bobina. E ele tem contatos auxiliares também. Os contatos de força a gente não vai interligar. Nossa, ficou feio esse desenho. Vou apagar esses tracinhos aqui, depois passo outro. Vou dizer que esse disjuntor que a gente está usando aqui, ele só tem um contato auxiliar, tá? Então, tem 3 contatos de força. E aí, vamos chamar do mesmo nome que está chamando aqui no diagrama. Então, os contatos de força deles são 1, 2, 3, 4, 5, 6, só. E o contato auxiliar é um 13 e 14. Então... eu desenhei também assim, com as divisões entre um contato e outro, mas vocês podem simplesmente desenhar assim, com o nome. Pode colocar uma bolinha em volta, mas o nome do contato já é suficiente. Tá? Que eu sei que onde tem aquele nome, tipo, eu sei que nessa posição aqui de 1L1, eu sei que é a fase 1. Nessa posição do 11, eu sei que é o contato 11. E aí, no caso do nosso disjuntor, é um contato normalmente aberto, então é um 13, 14. E aí? Então, de F2, a gente vai ter que puxar um fio que passa pelo contato auxiliar do disjuntor. Lembra? Porque quando o disjuntor abrir, eu vou querer abrir o meu circuito de comando também.
Então, eu vou ter que puxar um fio. Se for puxar pelo trilho, na verdade, você vai puxar aqui pelo lado esquerdo, né? Então, seria um fio assim. Vocês têm aula agora, gente? Vou tentar dar uma acelerada. Achei que ia ser mais rápido, mas essa coisa de desenhar realmente no PowerPoint demora. Então, o fio que vem de F2, ó, eu dei a volta aqui por baixo. E aí, eu vou descer com ele no disjuntor. Por que eu dei a volta por baixo e não peguei direto em 14? Para a gente seguir a mesma ordem que está no diagrama elétrico. O fio que vem da saída do fusível, ele está entrando no 13 do contato auxiliar do disjuntor. Então, se ele entra no 13, eu não posso usar ele por 14, entendeu? Por mais que eu pudesse, você pensa assim, logicamente eu podia trocar. Só que se você não segue a mesma ordem que está no diagrama elétrico, se você começa a trocar e tipo, vai funcionar. Só que quando alguém for dar manutenção naquilo, aí vai estar o problema, entendeu? Então, por isso, ele tem que entrar aqui no 13. E aí depois você sai pelo 14. Por mais que fosse mais fácil entrar pelo 14 e sair pelo 13, você coloca na mesma ordem que está no diagrama elétrico. Então, sai aqui pelo 14. E aí, do 14, a gente vai continuar, né? Vai para a botoeira. E assim vai. As botoeiras, como é que você desenha elas? Vou aumentar um pouco o tamanho desse slide. Deixa eu aumentar aqui a largura. Bom, não melhorou muito, né? Pronto, acho que agora deu uma melhorada. Vou agrupar esse desenho só para ficar mais fácil de eu diminuir. Não, ainda tenho que aumentar um pouquinho a largura agora do slide. Vou aumentar para 40 também. Gente, apanhando no PowerPoint aqui. Mas vai dar certo. Então, fiz os desenhos aqui. Eu tenho que mudar essas fontes, né? Porque agora eu baguncei tudo. Ia ter que mudar as fontes para poder. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui. Pronto. Dá para diminuir tudo de uma vez. Pronto. Diminui um pouquinho as fontes só para ajustar. Quando a gente dá zoom, ó, é o mesmo desenho que estava antes, tá? Eu fiz isso só para aumentar o espaço aqui em cima. E aí, em cima, a gente vai colocar aqui as botoeiras. Então, a gente vai colocar uma botoeira liga. Vou até colocar ela verde. E uma botoeira desliga. Não tem vermelho. Droga, vou colocar laranja. Dá para personalizar. Pronto, vermelho. Então, botoeira liga, botoeira desliga. E aí, nessas botoeiras, a gente vai ter que colocar os contatos de acordo com o que tem aqui. No quadro elétrico, onde é que ficam as botoeiras? Deixa eu voltar para vocês que estou desenhando muito aqui e olhando um pouco para vocês.
Onde é que ficam as botoeiras no quadro elétrico, num quadro normal de indústria, de onde vocês trabalham? Alguém sabe? Fica do lado de fora, né? Na tampa do quadro. Dependendo do quadro, fica do lado de fora, mas tem algumas que fica até dentro, assim, em determinado local. Uhum. Sim, pode ser também. Você pode reservar um espaço dentro do quadro para as botoeiras. Você pode colocar na tampa do quadro, ou você pode colocar, tipo, uma coisa separada até do quadro, não é nem na tampa, né? Tipo, lá no IF é assim. Você coloca uma caixinha de passagem separada e ali estão as botoeiras. Pronto, eu já vi quadro que, tipo assim, a botoeira é dentro do quadro, só que quando você fecha a tampa, ela sai para fora. Tipo assim, tem aquele espaço na tampa, ela vem para fora. Aí quando você abre, ela fica dentro do quadro. Ah, legal, legal. Fica bem bonito assim, né? Fica... Sei como é. Então, você tem o buraco na tampa, a botoeira tá ali dentro, e aí, mesmo com o quadro fechado, você consegue acessar a botoeira que tá dentro do quadro, só que através daquele buraco na tampa, não é isso? É isso. Pronto, assim fica bem legal também. Então, nessas montagens, tanto quando tá na tampa ou quando tá dentro do quadro, os fios que vêm da botoeira, então, eles não precisam passar pela borneira, porque são fios que já estão dentro do quadro, são internos do quadro, tá? Então, porque se fosse coisa externa, quando a gente ia ter que tirar, tipo, um fio que ia passar pela botoeira, você tinha que tirar ele do quadro através da borneira e depois voltar para o quadro através da borneira também. Então, estando dentro do quadro ou na tampa, você vai considerar que aquilo está ali dentro. Então, não tem que passar pela borneira. Então, não tem que passar aqui por baixo. Você vai passar aqui por cima já. E aí, você desenha assim a botoeira. Eu gosto de desenhar assim redonda a botoeira, porque eu acho que fica mais ilustrativo. Mas se vocês quisessem desenhar um quadradinho, como todos os quadradinhos que tem aqui, e colocar B1 e B0, eu também ia entender, tá? Então, não tem problema, não. Eu acho que fica mais ilustrativo ou redondo, mas não tem problema. E aí, a gente coloca é, dois tracinhos assim. Nem sei se o tracinho precisa. Não, o tracinho só vai complicar. A gente coloca os números dos contatos. Então, a botoeira B0, ela tem dois contatos. Ó. Ela tem 11, 12 e 13 e 14. Geralmente, eu vou até mudar a numeração desse contato, porque como é o padrão de numeração de contato. O primeiro começa com 1, se for normalmente fechado, termina com 1 e 2. Se for normalmente aberto, termina com 3 e 4, né? E o segundo começa com 2. Se for normalmente aberto, termina com. É, me perdi aqui. Se for normalmente aberto, termina com 3 e 4. Se for normalmente fechado, termina com 1 e 2. Então, eu vou colocar aqui. O primeiro contato vai ser o 11 e 12 e o segundo vai ser o 23 e 24. Então, 23 e aqui 24. Pode deixar do jeito que tá no diagrama e seguir o diagrama, pode deixar. Também não tem problema não, para mim, assim. Porque no caso, como vocês estão fazendo o desenho do quadro, é como se vocês tivessem comprado os equipamentos daquele jeito, do jeito que vocês desenharam. Então, se vocês colocarem diferente aqui, tipo 21 e 20, 22 e aqui 13 e 14. Para mim, você comprou aquela botoeira com esses contatos e você está usando eles. O que não pode é você trocar, né? Você botar o fio que ia no contato normalmente fechado, por exemplo, esse fio aqui, que sai de baixo. Esse fio que sai de baixo de B0, ele vai no contato normalmente fechado. Ele tem que sair de um contato que termina com 2, porque é o normalmente fechado. Se ele sair desse outro contato que termina com 4, aí tá errado, porque aí ele saiu do contato normalmente aberto. Então, o ideal, na dúvida, sigam o esquema elétrico, porque aí não vai ter erro. Então, vou colocar só o de B0, que é o mais complicadinho, 11, 12, 23 e 24. Então, a gente vai colocar aqui.
Como se B0 tivesse 4 contatos nela. 4 terminais. E aqui o 24. E aí, o fio que está vindo do disjuntor, ele vai passar por B0, né? Ele passa por qual contato de B0? Pelos dois, ó. Esse fio que está vindo aqui debaixo do contato auxiliar do disjuntor, do 14, ele está passando no 11 e no 23. E ainda vai passar aqui pelo contato selo, mas isso a gente vê depois. Então, esse fio 14 que vem aqui, ele vai ter que subir, aí você pode subir aqui pela ponta ou pelo meio, como for. Mas aí, como eu estou considerando que tem um trilho de fios aqui, eu vou passar tudo pelo lado. Então, tem um descendo aqui no 11. E tem um outro fio passando direto. E descendo no 23. Ah, uma coisa que eu fiz, eu coloquei o fio neutro como sendo azul, né? E depois esqueci de pintar os outros fios como sendo vermelho. Então, vou colocar aqui. Só para deixar claro que esses fios aqui não são neutro, só o neutro que é azul. Esses outros fios são todos vermelhos. E aí, o que mais? Daqui você vai seguir em frente. Então, o que é que tem embaixo da botoeira B0? Então, toda hora volta no diagrama elétrico. E aí, como eu fiz um vídeo com diagrama elétrico, você pode colocar, você pode até deixar, tipo, a janela do vídeo, se estiver usando o computador para desenhar, tipo, se você estiver usando um software para desenhar, você deixa as janelas separadas, assim, ó. Tipo, deixa a janela com o vídeo aqui do lado. E aí congela a imagem na parte do comando. E aí deixa a janela da parte que você quer, que você está desenhando, se você está desenhando no PowerPoint ou no AutoCAD, ou seja lá onde for. Você deixa a sua janela de desenho no Paint, quem quiser desenhar no Paint pode também. Você deixa ela aqui do lado. E aí você vai consultando e vai ligando os fios. Eu aconselho não fazer isso, porque desenhar no computador geralmente dá um pouquinho mais de trabalho, então eu aconselho quem quiser fazer rápido, fazer na mão mesmo. A não ser que vocês queiram treinar algum software de desenho, tipo um CAD, que aí eu acho que vale a pena, porque de todo jeito, desenhar esses quadrados, essas linhas no CAD é um jeito de aprender a própria ferramenta CAD, né? E como vocês precisam do CAD para outras coisas, aí eu acho que esse é o único jeito que vale a pena. Assim, vai dar mais trabalho, mas vale a pena pelo aprendizado. Mas se for para desenhar no Paint ou no PowerPoint, eu acho que vale a pena desenhar na mão, porque aqui vocês sabem desenhar. Tipo, é fácil de usar o software e, e acaba dando mais trabalho do que na mão. Então, eu acho que vocês podem desenhar na mão mesmo. Que mais? A última coisa, só para eu fechar, que eu já estou prendendo vocês tempo demais hoje na aula. A última coisa, então, é a parte das anilhas, que além do desenho, eu pedi para vocês numerarem todos os contatos, como se fosse vocês colocar uma anilha em cada fio. Como é isso? Um quadro elétrico, ele vai ficar, no final, isso aqui fica um emaranhado de fio, né? E aí, imagina na realidade isso, né?
Aí, por mais que você diga, ah, não, mas o fio neutro eu coloquei azul, e aí eu sei reconhecer ele, e o fio fase eu coloquei vermelho. Só que, tipo, o fio de fase, ele vai estar passando por vários lugares, ó. Esse aqui deu a volta, né? Esse aqui fez essa volta todinha para chegar aqui. Então, ele vai estar passando por vários lugares. E aí, como é que você vai dar manutenção no quadro? O negócio não está funcionando. Digamos que tem um fio partido lá dentro. Você nunca que vai achar esse fio se você não souber onde procurar, entendeu? Então, para facilitar isso, a gente coloca anilhas nos fios, que são marcadores, assim. Tem lá no vídeo também, mas nessa imagem não dá para ver bem essa imagem de quadro, mas vou colocar aqui uma imagem para vocês. Então, as anilhas são assim, né? Coisinhas numeradas ou com letras e tal. E aí a gente coloca nos fios sempre que está entrando em um dispositivo ou saindo de um dispositivo. Tipo aqui, ó, nessa contactora. Aqui, esses fios estão entrando nessa contactora, tá entrando em L1. Aí a gente coloca umas anilhas aqui para marcar que fio é esse. Então, a gente marcou o primeiro fio com o número 5, segundo fio com o número 6, terceiro fio com o número 7. E esse quarto fio está marcado aqui com o número 23. Porque realmente tem muitos fios, gente. Não dá para marcar só com os números de 1 até 10, porque vai faltar número. Então, a gente vai marcando na ordem que der. E aí, para que serve isso? Porque esse fio aqui com o número 5, ele está vindo, digamos, lá do disjuntor. Então, se tem um defeito nesse fio, quando eu fizer o teste de continuidade entre o disjuntor e a contactora, eu já vou perceber, entendeu? E aí, como é que eu sei que esse fio está vindo do disjuntor? E de qual contato do disjuntor que ele está vindo? Porque aqui tem a anilha 5 e lá no disjuntor vai ter a anilha 5 também, entendeu? Então, você bate o olho e vê que fio está indo para onde, ou deveria ir para onde. Então, no desenho, como é que vocês vão simular essas anilhas? Vocês vão colocar um número do lado. E onde é que vai ficar esse número? Em cada lugar que tiver contato. Então, tipo, aqui no neutro tem um contato. Digamos, você colocou a primeira anilha aqui. Aí vai ser o 1. Vou colocar pequenininho para não, não aparecer tanto mais em negrito. Então, coloquei um 1 aqui, nesse fio que está saindo do neutro. Tentem manter um padrão. Se você sempre colocar a esquerda do fio, coloque todos à esquerda. Se sempre colocar a direita, coloque todos à direita. Porque aí fica mais fácil a gente reconhecer, tá? Ou você pode colocar mesmo em cima do fio, assim. Pronto. Então, coloquei aqui um 1. E aí, aonde esse fio chegar, eu tenho que colocar um também. Então, nesse caso aqui, esse fio só está vindo no F1, né? Então, no F1, eu vou e coloco um outro 1. Então, aqui. Eu coloquei em cima do fio, né? Então, vou manter esse padrão de deixar sempre em cima do fio. Aí, do F1, ele tá saindo aqui outra coisa. Só que quando sai de um dispositivo, aí já é outro fio, tá? Então, agora vai ser o 2. Que tá saindo aqui do F2. Só que do F2, o mesmo fio tá vindo nesse A2, nesse A2, nesse A2 e nesse A2. No A2 de todas as contactoras e do temporizador. Então, é o mesmo fio. Então, é 2. Continua sendo 2, tá? Enquanto não passar por outro dispositivo, não deixa de ser 2. Então, 2 aqui. 2 aqui. E essa é a parte de anilhar. Então, chamei esse fio de 2. E aí você vai seguindo. Tipo, aqui vai ter um outro fio em A1. Aí você chama esse fio de 3.
Lá no vídeo, ela sugere uma ordem, tipo, você começar das fases, talvez começar o 1 aqui nessa fase, e aí seguindo a ordem. Mas não importa tanto a ordem. O importante é, os fios que são iguais, eles têm que ter o mesmo nome. Por quê? Porque eu chego nesse quadro, ele está com defeito, eu coloco um teste de continuidade aqui, eu fazendo aqui com a mão, como se eu estivesse na tela, entre esse ponto e o meu teste de continuidade dá ok. Eu sei que o defeito não é nesse fio. Aí eu coloco um teste de continuidade entre esse ponto e apita. Não é nesse fio. Aí eu coloco um teste de continuidade aqui e aqui de novo e não apita. Aí eu sei que o defeito está aqui. Não está chegando a energia na contactora K3, entendeu? Porque meu teste de continuidade falhou aqui. E aí, esse é um jeito de você testar rapidamente todos os cabos, porque você pega todos os números e vai, 2 e 2. Testou todos os dois. Testou 3, 3 e 3, 3 e 3. Testou os 3. Aí testou todos os números. Não deu defeito nenhum de teste de continuidade. Você sabe que os fios, o problema não é mau contato, não é cabo rompido, porque os contatos estão todos funcionando. Aí você vai para testar os equipamentos. Aí você vai ver se os fusíveis, se tem algum problema nos disjuntores, se tem problema nas contactoras. Mas você sabe que o problema agora não é mau contato, não é fio. Porque imagina, você abre um quadro, não entende nada do que tem lá dentro, e aí troca todos os dispositivos e o negócio continua sem funcionar. Tipo, era um problema de mau contato, era um problema de um cabo rompido. Entendeu? Então, é para isso que servem as anilhas. E aí é por isso que eu quero que vocês coloquem a numeração como se fossem as anilhas. Dúvidas? Vou liberar vocês. Já passei demais do tempo de vocês. Dúvidas? O que é que vocês acharam dessa atividade? Nas próximas semanas, a gente vai entrar em soft start e inversor. Então, eu acho que a gente não vai voltar a fazer uma atividade desse tipo. Então, eu queria que vocês realmente aproveitassem para aprender essa semana esse tipo de ligação, assim, para imaginar realmente um quadro, já que eu não sei quando é que a gente vai poder ter prática, quantas práticas a gente vai poder ter, né? Então, eu queria que realmente vocês aproveitassem essa atividade. Eu vou interromper a gravação, se vocês tiverem alguma dúvida.